Boa noite, Guarulhos! Está iniciando um debate Guarulhos nesta quarta-feira. Olha, gente, ontem, terça-feira, Guarulhos, né? Você de São Paulo também teve problema, mas, por exemplo, em vários bairros da cidade ficaram sem energia depois de fortes chuvas na cidade, né? Por exemplo, na Timóteo Penteado, a energia só voltou no dia de hoje. Vários bairros da cidade tiveram problemas com a falta de energia elétrica. Comigo, Lucas Braga, e também o Felipe Poi na retaguarda. Você acompanha sempre de segunda a sexta no Facebook do Guarulhos em Destaque, que está na tela, às 20h30. Perdeu a entrevista? Está sempre disponível lá no nosso portal, no nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Meu amigo Lucas Braga, vamos ao portal de notícia Guarulhos em Destaque.com.br, trazendo a seguinte informação. Sabesp amplia a rede de esgoto para mais de 100 mil pessoas em Guarulhos. Tribunal de Contas do Estado aprova as contas de Guarulhos pelo segundo ano consecutivo. Governo de São Paulo inicia vacinação contra o coronavírus em 25 de janeiro. Essa eu quero ver. Obrigado, meu amigo Lucas Braga. Estou recebendo hoje meu amigo, meu camarada, CEO do Grupo Lumar, Daniel Viso. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos vocês que nos prestigiam. Daniel, um assunto que nós estamos discutindo nos bastidores no dia de hoje, e lamentavelmente a justiça faz vista grossa para a invasão. E aconteceu, deve já ter acontecido com você, quando alguém invade o que é seu. Você trabalhou anos, luz, para ter o seu próprio bem, a sua casa de praia, não importa, é seu. Aí você acorda um certo dia e descobre que tem alguém usufruindo daquilo que você trabalhou, né? É de doer o coração, né, meu amigo Daniel? Olha, Geraldo, eu recentemente fui representar uma pessoa. A pessoa veio para o Brasil, não é brasileiro, veio para o Brasil com 18 anos, hoje tem 86 anos, vai fazer 87 anos. Nesse período todo trabalha até hoje, até em período de pandemia, comerciante. Ele, ao longo de 60 e poucos anos, conseguiu comprar terreninho, fazer alguns sobradinhos, algumas propriedades. E, afora do comércio, ele tem alguns imóveis de aluguel. Tinha lá placa de aluga-se e a pessoa foi avisada que no determinado imóvel dele, pessoas estavam lá se ele tinha alugado. Ele falou que não, queria entrar em contato com a imobiliária falou que não. Nós fomos ao local, perguntamos para a pessoa se ela tinha alugado o imóvel. Para nossa surpresa, Geraldo, a pessoa, na verdade são 2 imóveis, comentou que tinha comprado o imóvel. E aí, discuti, né, com a pessoa, foi acionada a polícia militar, prontamente compareceu ao local. Os integrantes da polícia militar questionaram as pessoas. Aí o maior dos absurdos. A pessoa não tem escritura, não tem recibo de compra, não tem instrumento particular de compra e venda, não deu o nome da pessoa que comprou, não só comentou que tinha advogado que estava assessorando. Obviamente, o policial, percebendo que era uma invasão, solicitou que todos fossem à delegacia. E assim foi feito. Chegando no local, essas pessoas também foram questionadas. Aquela invasão estava acontecendo naquele momento, mas as pessoas falaram para a autoridade policial que estava lá 12, 13 dias, não tinha nem energia elétrica. E o delegado achou por bem fazer um boletim de ocorrência de não crime, nos orientou para que a gente entrasse com uma ação para reaver o que era nosso. E pior, depois de 1 semana e meia, as pessoas estão tentando descaracterizar o imóvel,
e é um imóvel, não é um imóvel pequeno, fica praticamente na região central de Guarulhos, são 2, e agora nós temos que mobilizar advogado, a justiça, para uma invasão. O pior de tudo isso é que as pessoas que estão lá dentro, uma delas, a gente já identificou que é oriunda de outra invasão. Em setembro tinha saído do imóvel a mando da justiça. Então, o que está acontecendo? As pessoas saem do imóvel, ocupam outro imóvel. Uma verdadeira quadrilha. E aí, pretendendo... não, e detalhe, dizem que pagaram uma quantia vultuosa no imóvel, não tem origem desse valor, alegam para a autoridade policial que esse valor eles tinham em casa porque venderam terras. Então, assim, é só no Brasil. Então, é lamentável o que isso está acontecendo. A gente faz um gancho disso com o que aconteceu ontem também, na Cracolândia. Aquilo foi terrível. Agora, se isso na Cracolândia, imagine se ali se depara um policial, porque ali são os vândalos. Se alguém sai do carro e atira, aí vem os direitos humanos, que na hora aparece os direitos humanos. E os carros que foram danificados? E as pessoas que foram agredidas? Quem paga essa conta? Cadê os direitos humanos para ir lá defender o cara que teve seu carro todo danificado? Quem paga essa conta? Geraldo, eu fiz esse link em razão da certeza da impunidade do malfeitor. Eles têm a certeza absoluta que nada vai acontecer com eles. Verdade. O Estado acaba sendo omisso em razão de uma judicialização maluca que está acontecendo no nosso país, onde o policial não pode agir. Né? Eu tenho certeza que a autoridade policial, isso lá no nosso caso, que eu representava alguém, né? Ele fez aquilo que pôde, sim, porque aí vão falar que naquela residência tem criança, ele não poderia fazer nada. Eu tenho certeza que as forças policiais também estavam monitorando aquelas ações lá na Cracolândia e depois falaram que tudo isso aconteceu em razão de um excesso da Guarda Civil de São Paulo e da polícia que jogou bomba. Nada disso. É uma atividade criminosa. E enquanto nós tivermos esses malfeitores agindo, tendo a certeza da impunidade, eles vão depredar, eles vão aviltar, eles vão invadir. Então, mas até quando? Então, será que aquelas pessoas que estão lá confortáveis, né, seus apartamentos de luxo, né, porque eu realmente estou me referindo a quem faz leis, né, ou a quem cumpre a lei, ou aos ministros, né, até do STF, ou as pessoas que depois falam que, olha só, isso são crimes de menor potencial. Né? Vamos falar que essas pessoas foram levadas a transgredir porque não tiveram o apoio da sociedade. Pessoal, todos nós sabemos que ser pobre não é sinônimo de ser bandido. Sim. Né? Eu sou filho de pobre. Eu trabalho a vida inteira, eu tenho mais de 60 anos, eu comecei com 15 anos, eu nunca parei, eu nunca precisei pegar alguma coisa de alguém, né? Fazer um mal feito a outro, né? Porque eu não tive respaldo, eu não tive pai rico, mãe rica, não é nada Mas teve disso. educação. Eu tive educação. Que é o mais importante. Exato, então nós temos que resgatar isso. Porque agora, é lamentável o que tem acontecido no nosso país. Agora, um assunto importante, mais um assunto importante da bancada. A letalidade policial é muito maior entre negros, segundo estudo. Atenção, hein, para essa informação. Um estudo divulgado hoje, quarta-feira, pela Rede de Observatório de Segurança, comprova que a letalidade policial é muito maior entre os negros. Dados levantados em 5 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco, apontam que a população negra é a que mais morre pela polícia, seja em números absolutos ou proporcionalmente. Daniel Viso. Geraldo, primeiro eu quero fazer um destaque da Serviço de Comunicação Social da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Publiquei
um vídeo que foi exibido pela coronel responsável no Rio de Janeiro, onde ela repudia uma reportagem que um cidadão da mídia fez contra a polícia do Rio de Janeiro, dizendo que, fazendo um vínculo ao aumento de uso de munição, comparando a morte de 2 meninas do Rio de Janeiro. Recomendo que vocês procurem esse vídeo, é muito esclarecedor. Então, às vezes a mídia, elas buscam um comparativo meio sensacionalista. Sim, sim. Geraldo, aquele cidadão que deu um tiro na cabeça do policial do Rio de Janeiro, que foi preso, era negro. O policial que tomou um tiro na cabeça é negro. Ele vai entrar nessa estatística, Geraldo. Sim. Então, a gente sabe que nós tínhamos, lamentavelmente, no Brasil nós tivemos, como teve em muitos países do mundo, o sistema de escravidão. E a abolição da escravatura só não se deu antes porque nós tínhamos 10 negros no Brasil para cada branco, naquele momento. Sim. E só não acontecia porque os brancos tinham medo que os negros tomassem o poder. Né? E me parece que essas reportagens dão conta disso. É evidente que a gente ainda há esse tipo de discriminação social em relação da ascensão profissional, mas nós somos um povo só. A gente tem que parar de fazer esse tipo de relação. Olha, é só o negro, é só o branco, é só... E o imigrante que vem para cá? Aquele imigrante que eu comentei no começo do nosso programa, que veio aqui, construiu o país, tem 87 anos, construiu o país, veio com 18 anos, ainda não parou de trabalhar e hoje teve seus imóveis, e tem imóveis invadidos. Sim. Então, essa relação, essas pesquisas, tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco os 2 negros, tanto o policial, porque é negro, quanto o bandido, porque é negro, estão na mesma estatística. Sim. Então, Sim. Daniel, mas você tem alguma coisa contra ele? Não, eu tenho amigos negros desde quando eu era jovem. Eu sou filho de pobre, eu morava em periferia, né? Então, é assim, aí o pessoal fala, poxa, no final de ano o senhor vai lá para Riviera? Não, eu vou para Praia Grande, eu tenho apartamento lá, eu adoro rever meus amigos. Eu morei a vida inteira lá, né? Parte da minha vida, né? Então é isso que eu quero dizer. Esta relação, gente, é de agora. Sim. Então, eu não sei que mania, não sei quem criou. Isso no mundo inteiro parece, né? Sim, sim. Que parece que daqui a pouco só uma categoria de ser humano é boa, a outra categoria de ser humano é ruim, a outra é mais inteligente, a outra é menos inteligente. Acho que as reportagens têm que parar de fazer isso. Evidenciar esse tipo de coisa para a busca do confronto. É sem sentido. Ninguém vai chegar a lugar nenhum desta forma. Essa é a minha opinião. Olha só, estou conversando com o Daniel Viso, o senhor do Grupo Lumar. Depois do intervalo, a gente vai continuar falando desse assunto. Mas o que me chamou a atenção foi agora, nesse feriado prolongado, 2 policiais se agredindo no centro de São Paulo. Depois do intervalo, a gente comenta sobre esse assunto. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com o debate Guarulhos da tela da TV Guarulhos, canal 3, NET, canal 508 da Vivo TV. E você acompanha sempre de segunda a sexta-feira
às 20h30 na página do Facebook do Guarulhos em Destaque e na TV Guarulhos. Continuo conversando com o senhor do Grupo Lumar, Daniel Viso. Você que ligou a TV agora, eu terminei o primeiro bloco, está falando, ainda hoje vou falar com o especialista em mecânica, o Wagner Pedro, daqui a pouco. Letalidade policial é muito maior entre negros. Qual é a sua opinião? Você pode, no Facebook, está acompanhando, dar a sua opinião. Né? Você concorda ou não com essa estatística, né, do estudo divulgado pela Rede de Observatórios da Segurança, que comprova essa letalidade? Daniel Viso, 2 policiais, um soldado e um cabo, né? O soldado apontando uma arma para o seu superior na hierarquia da polícia, né? Por quê? Segundo informações, o cabo perguntou para ele por que ele demorou tanto na hora do almoço. Por este motivo, de forma aleatória, ele ameaçou um superior, esse policial já está preso, né? E é um inquérito policial. Então, esse inquérito não vai para a justiça comum. Agora, é vergonhoso, né, Daniel? Tive a honra, o privilégio de servir ao Exército Brasileiro por quase uma década. Eu fui sargento do Exército. A hierarquia e disciplina são colunas que sustentam estas instituições. Sim. Sejam forças militares, né, das forças armadas, né, porque militar é das forças armadas. E aí tem a polícia militar, aí tem, em que pese, no meu conceito, devia ser uma única polícia, que também tem a questão da hierarquia e a disciplina. Obviamente, em um momento ou outro, pode acontecer um deslize de uma pessoa, de um policial, isso não é novo. Sim. Na história das polícias e das forças militares, vez por outra, acontece um deslize desse. Mas não é comum, né? Nós não vamos, em razão dessa impropriedade de cometer esse policial, que deve ser punido, deve ser excluído das fileiras da corporação, obviamente, né? Ele fez tudo o que não deveria. Ele não foi preparado para fazer isso, fique bem claro. Eu tenho certeza que ele passou para a escola de formação lá de soldados, que ele aprendeu os princípios básicos da hierarquia, da disciplina, de como se comportar, de como usar um armamento ou não usar armamento e das responsabilidades que ele tem no cumprimento do dever dele. Sim. Então, ele deve ser punido exemplarmente. Ele não é o exemplo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aqui vai minhas mais sinceras, viu, Geraldo? Homenagens a esta corporação, né? Porque o que esse pessoal tem feito, né, principalmente nesse momento de pandemia, aonde todos os ânimos estão exacerbados, e a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem dado exemplos diários de ótima servidão. E não vai ser um cidadão, né, um profissional esse que cometeu esta impropriedade, que vai manchar o nome dessa organização. Então, parabéns aí ao Coronel Alencar, o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Valério é o subcomandante, e todos os outros oficiais, coronéis, majores, oficiais, subtenentes, sargentos e cabos soldados, tá bom? Vocês merecem nossa consideração e respeito. Agora, uma outra preocupação, Daniel, da população, ainda em relação à segurança, quando você acompanha alguma matéria da Discovery nos Estados Unidos, no Canadá, você vê aquelas casas sem muro, né? No Brasil, você tem que se proteger do bandido, né, Lucas? A sua casa tem grade, Lucas? Se não tiver, né, na casa do Wagner tem várias grades, né? Geraldo, quando eu garoto, 60 anos a gente vive a história. Sim. Então, em 1970, tinha 10 anos. Sim.
77 anos, né? Nasci em 1960. 70 você tinha 10 anos. 10 anos. Em 67 eu morava, 67, 68, meu pai militar também, policial militar, né? Oriundo da antiga Guarda Civil, diga-se de passagem. Excelente profissional. Um abraço para você, meu pai, 85 anos, vivo, firme e forte. A gente ia para uma venda, Geraldo. E vocês sabem, pessoal, que naquela venda, qualquer uma era venda. Tinha lá a possibilidade de alguém que tivesse mais de 18 anos comprar uma arma. Era uma garrucha. Era o tal de 2 tiros e uma corrida. Você apresentava um RG e o dono da venda te vendia uma garrucha, ficava lá exposta. E te dava a possibilidade de comprar 2 cartuchos, munição. Então por isso que 2 tiros e uma corrida. Era uma garruchinha, se você errasse, corre, né? Sim. Então ninguém... Geraldo, todo mundo poderia ter uma garruchinha no bolso. Então, era esse o conceito. Então, eu estou falando isso, pessoal, porque isso é mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos. Eu fui várias vezes para os Estados Unidos, eu frequento estandes de tiro nos Estados Unidos, utilizando armamento lá que eu não consigo usar aqui, porque aqui é proibido. E o conceito de propriedade nos Estados Unidos é algo assim, inalienável. Então, e o conceito de defesa do terceiro, do cidadão de bem, também é algo que não pode ser questionado. Por isso que as pessoas andam armadas, Geraldo. Então, mas os Estados Unidos, de vez em quando, o maluco pega uma arma daquela lá, tá com tudo isso, tem 10% a menos de morte lá, com uma população de 180 e poucos milhões de habitantes a mais do que o Brasil, né? E aqui o cidadão, que a gente fala cidadão de bem, eu não gosto de falar essa palavra, porque parece que todo mundo é do mal. Não é nada disso. O cidadão que não transgride, que age de acordo com a norma, com a Constituição, com os usos e costumes, hoje está preso. E o malfeitor, ele está tranquilamente em liberdade e armado. Sim. No meu caso, Geraldo, por exemplo, eu sou empresário do setor de segurança. Você não pode andar armado. Eu tenho que entrar com pedido de porte de arma. E ele vai ser negado. Porque eu tenho que provar, Geraldo, o estado de necessidade. Eu costumo dizer que, nesse momento, todos nós já temos comprovado o estado de necessidade. Mas aquele delegado da Polícia Federal lá que expede a autorização do porte de arma, porque é ele que vai analisar. E ele, não está comprovado o estado de necessidade. Você não foi assaltado 20 vezes. Você não teve sua casa invadida. Porque se você passar por isso, você não está sendo ameaçado, você não está sendo perseguido, então você não comprovou o estado de necessidade. Isso é o Brasil. Então, Daniel, você é armamentista? Claro, obviamente. Né? Mas dentro de critérios. Sim. Curso de tiro, exames psicotécnicos, sociais rígidos. Os vigilantes, hoje, em que pese, o vigilante fez besteira lá, mas a mesma referência que eu fiz em relação ao policial militar, sim, eu faço ao vigilante. Sim. São 600 mil vigilantes no Brasil. É aquele que cometeu um ato impróprio. E por conta daquele ato impróprio, a Rede Carrefour cancelou todos os contratos terceirizados. Houve também uma nota de repúdio da Fenaviste, parabéns da Fenaviste, em razão disso, né? Outro dia, e um comentário de um colega meu, que achei muito pertinente, né? Ele é do interior, e ele comentou o seguinte: para eliminar o carrapato, mataram a vaca. E é isso mesmo que a Rede Carrefour fez. Lamentavelmente. Mas, enfim, o conselho da administração deles acha que, fazendo isso, eles vão resgatar ações, né, da empresa. Não vão resgatar, não. As suas ações vão cair mais ainda. Então, é isso. Daniel Viso, o presidente da República, a matéria que foi publicada hoje no UOL, pois é. Fim do imposto para importar armas é o novo choque do Bolsonaro à indústria nacional. Ele já recebeu no dia de hoje críticas do Congresso Nacional,
Ou seja, você acha que já estão antecipando o debate das eleições presidenciais de 2022? Não. Eu acho que é, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro cumprindo promessa de campanha. Ele, em campanha anterior, garantiu à população que iria flexibilizar o uso, a posse de arma e também iria tentar acabar com a famigerada lei aí do desarmamento, né? Vamos combinar que aquela lei feita em plebiscito com aquela pergunta capciosa, sim, fez com que o brasileiro que queria falar não, acabou falando sim, em razão de uma pergunta mal formulada aí na época do senhor presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, não acho essa questão da isenção de impostos, para mim, é bem-vinda, vai colaborar com tudo aquilo que eu falei anteriormente, em razão de existir no país, Geraldo, um monopólio da indústria armamentista. Nós temos aí uma única empresa, ou duas empresas, que produzem armas de fogo no Brasil. E elas ditam as normas. As normas, e não só as normas, né? Que acaba fazendo lobby, mas a questão do preço e custeio. Então, quando você tem uma única empresa ou duas empresas oferecendo um determinado equipamento, ela vai colocar no mercado o preço que ela quer. Com a vinda para o Brasil de outras empresas desses equipamentos de segurança, e eles são feitos para a segurança pessoal, de família, da propriedade de terceiros, né? Entende-se que o preço deve cair. Porque, Geraldo, vou voltar para o empresário do setor de segurança, que ele tem armados os seus vigilantes com pistola 380 ou armas 38 ou carabinas 12 na questão da escolta armada ou também do transporte de valores. Uhum. Geraldo, um revólver que custava há 5 anos atrás R$ 1.800, hoje o revólver custa R$ 3.500. Uma pistola custa 6.000, 7.000, nada justifica tamanho aumento no preço. Agora, com a vinda de outras empresas com melhores tecnologias, o preço deve estabilizar. E a isenção de imposto é justamente para contrabalancear isso tudo. Entendi. É que as pessoas começam, aquela questão de novo do desarmamentista, né? Então, questão da mídia batendo forte, mas, gente, vamos colocar esta relação, né? Pensar na relação de consumo, né? Vamos pensar no equipamento e na relação do consumo, né? Então, é bem assim que, por conta disso, que há a isenção. Eu acho que ela é muito bem-vinda, né? Não só no nosso caso, que trabalhamos na indústria de segurança, mas como para qualquer outro cidadão no nosso país. Estou conversando com o Daniel Viso, CEO do Grupo Lumar. Agora, Daniel, para a gente ir já concluindo esse papo, que é sempre agradável, você acha que, por exemplo, o que aconteceu lá em Criciúma, uma cidade que foi notícia no mundo inteiro, a polícia de Santa Catarina descarta que o PCC coordenou o assalto, né? E desse assalto, 14 já estão presos. Como é que você analisa, você que é um especialista em segurança, um grupo de bandidos cercar uma cidade como Criciúma, com vários batalhões de polícia, e aí, alguém do banco passou a fita, porque ninguém, em sã consciência, vai imaginar que esses bandidos adivinhassem o dia que tinha dinheiro no banco. Bom, Geraldo, eu vou tentar passar para quem nos assiste uma análise um pouco diferente. Fique à vontade. De tudo isso que está sendo mostrado aí.
esse modo de operação, o pessoal adora chamar de modus operandi, né? Do malfeitor, do bandido, ele não é novo. Na década de 60, as ações subversivas, que falavam, subversivas, terroristas, eram feitas exatamente da mesma forma que o pessoal fez em Criciúma. Primeiro, eles analisaram a cidade, as entradas, as saídas. Eles ficaram um tempo observando o horário de caminhões de carro forte. Porque existe uma questão de banco, o cofre do banco ele é temporizado. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Ele abre de momentos em momentos. Então, todas essas informações eles poderiam estar colhendo tendo uma conta bancária. Ou também por informação de pessoas. Mas a forma de agir, depois colocar carreta, botar fogo, tal, ver o efetivo militar, eles sabem que a ação militar é por maior capacidade de policiais em relação à quantidade de bandidos. Então, se você tem lá 10 bandidos, você precisa de 5 por 1, 6 por 1 para intervir. E eles, em algum momento, sabem que aquele horário vão ter menos policiais, que na cidade tem menos policiais, então eles escolhem essas cidades. Fazem a análise, criam o seu teatro de operação e entram em ação. Então, mas utilizando técnica que existe, que era utilizada pelos terroristas subversivos, ou aqueles que naquela época não gostavam do regime que estava aqui no Brasil, nós estamos falando de há 50 anos atrás. Não é novo. Eles estão... É aquela questão de parece que as pessoas esqueceram como se implanta o terror. Geraldo? Então, meu pai viveu isso. Né? O Valzão lá viveu isso, era militar. A gente começa a conversar e ele lúcido hoje, 85 anos, de conversa de como funcionava. E ele fala como que eles estudavam naquela época as contramedidas. Só que naquela época, quando a polícia militar, as forças de segurança, elas agiam, a população aplaudia e não tinha ninguém. Não tinha lá o promotor, não tinha o juiz, não tinha a mídia para falar que, olha, só mata bandido, coitado, cadê os direitos humanos? Não existia. E é isso que a população tem que fazer. Acreditar mais nas polícias dos seus estados, para que elas possam elaborar projetos de contramedidas eficazes. Para depois, quando prender o bandido ou num embate, fazer que nem fez aí o repórter no Rio de Janeiro, falar que a polícia do Rio de Janeiro está usando muita munição em combate com bandido. Pô, tem que usar estilingue? É isso. Meu amigo Daniel Viso, é sempre uma aula de informação com esse especialista. Meu amigo, muitíssimo obrigado, até a semana que vem. Obrigado, Geraldo. Obrigado a você que nos prestigia. Entre lá no Facebook. Guarulhos em Destaque. Assista, compartilhe, dê uma moral para nós. Grande abraço a vocês. Este é meu amigo Daniel Viso, CEO do Grupo Lumar. Em um minuto eu converso com Wagner Pedro, especialista em mecânica de automóvel. Segura aí. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo.
Estamos de volta com o Debate Guarulhos desta quarta-feira. Primeiro bloco, conversei com o especialista Daniel Viso, uma verdadeira aula, né, de segurança. E você continua acompanhando no Facebook do Guarulhos em Destaque. Boa noite, meu amigo Wagner Pedro. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Guarulhos. Tá melhor? A saúde tá bem? Ô, melhorzinho. Deu uma recalchutada? É melhor. É bom dar uma descansadinha um pouquinho, bom, né, Geraldo? Pra dar uma retomada de novo. É verdade. É isso aí. Com a produção do Roger Santana, coloca na tela aí pra gente, antes do Wagner, tem como colocar o vídeo? Então, se você puder colocar o vídeo, você vai colocando, eu vou conversando aqui com o Wagner a respeito da pauta de hoje, que é a respeito de câmbio automático. Deixa eu buscar aqui na minha tela toda a informação que eu passei para o Wagner. Ah, achei. Agora achei. Enquanto o Lucas prepara o vídeo, você pode soltar a hora que você quiser, Lucas. Wagner, subir rampa em posição D. A pauta é câmbio automático. Tá correto isso? Isso mesmo, Geraldo. Vamos lá. A gente sabe que os carros hoje, ele tem vários tipos de câmbio. Câmbio manual, câmbio automático, câmbio CVT, o câmbio semi-automático, que é aquele robotizado. E hoje, realmente, nós vamos falar literalmente de câmbio automático. Então, vamos focar hoje em câmbio automático. Nas próximas etapas, a gente conversa um pouquinho sobre câmbio semi-automático, robotizado, e aí a gente consegue deixar um pouquinho mais claro. E realmente, Geraldo, o pessoal tem um pouquinho de erro em dirigir o câmbio automático. Algumas pessoas, eu acho interessante, quando levam o carro para fazer uma revisão, e eles reclamam que o carro está fazendo algum tipo de barulho no câmbio. Poxa, o câmbio automático, como que pode estar com problema tão cedo? E muitas vezes eu faço um test drive com a pessoa, eu faço ela dirigir um percurso e faço com que ela pegue algumas ladeiras e fico observando qual que é o modo dela dirigir. Infelizmente, algumas pessoas elas mantêm no D, que é drive, né, que é dirigir, em tempo contínuo. Sendo que o veículo dele, você pode observar que ele tem primeira, segunda, terceira e D. Quando o carro está num topo, uma ladeira muito forte, Geraldo, se obriga, ou principalmente quando para, sair literalmente de primeira. Desce para a primeira marcha, segunda. Posteriormente você já pode jogar para o D depois de sair da segunda. Mas se pede nunca que o carro sozinho force em D numa ladeira. Quando para um carro na sua frente, você vai lá e para na sequência. Saia de primeira porque tem essa opção no câmbio automático. Tem câmbio que já nem tem essa opção, o próprio câmbio ele já consegue fazer esse reconhecimento. Mas se o seu câmbio tem aquela opção, primeira, segunda, terceira, D, aí então você tem que seguir essa regra para dar uma vida longa, uma vida longa ali para o seu câmbio, porque força, é como se fosse sair de primeira. Muita gente não sabe disso. Não sabe. Eu não sabia disso. Você sabia disso, Lucas? Que não... irmão. Ele pisa em D e você sente que o carro está pesado em sair, sai. O câmbio foi projetado para isso. Porém, o desgaste vai ser prematuro. O carro que é para aguentar 3 anos ou 250, 300 mil um câmbio, com 180 mil o câmbio está dando problema, com 1 ano e meio de vida útil. Trocar de marcha quando o carro para no semáforo. Então, o veículo ele parou no semáforo, não tem necessidade de você ficar colocando no neutro. Câmbio automático, ele sozinho já reconhece que o carro está em modo de parada e ele não necessita que você desengate ele para o neutro. A marcha em si, o câmbio automático reconhece, então não necessita ficar trocando de marcha. Para no neutro, para um semáforo, para alguém na frente, aí sai para o D. Não necessita. O D pode manter contínuo. Então, é uma outra observação também que as pessoas têm esse costume. Qualquer momento ele para o carro, ele joga para o neutro. Aí vai sair, põe em D novamente. Câmbio automático não precisa. Engrenagens, o sistema hidráulico já reconhece. Outra pergunta, Wagner Pedro, nosso especialista em mecânica da Personalité. Trocar da terceira para D constantemente, tá certo ou tá errado? É a mesma coisa que um carro manual, Geraldo. Se você está com um veículo em alta rotação, vou jogar em neutro um câmbio automático para economizar. Não vai economizar em nada o seu veículo. A rotação vai manter, você simplesmente vai ter um problema gravíssimo
que quando você jogar em D, dependendo da sua velocidade que tiver, você vai ter um contragolpe muito forte no câmbio. Diferença que com carro automático ou manual, você sente o tranco, o salavanco no corpo, né? Você sente aquela reduzida. O automático você não vai sentir. Mas o câmbio, o sistema hidráulico, os componentes hidráulicos internos, vai ter uma retroversa muito forte. Isso dá um impacto, estourando alguns O-rings, sistema hidráulico interno, e vai dar problema no câmbio, porque não pode tá descendo em serra, jogar neutro, não vai economizar nada. Mantenha o carro em D, ele reconhece a velocidade, tire o pé, fique só com o pé no freio mesmo, não precisa ficar jogando pro neutro. Caso tá numa ladeira e de repente você joga para uma marcha, o câmbio ele não aceita e vai ter um problema muito grave no câmbio. Interessante. Olha só, trocar de N para D e vice-versa com um carro em movimento. Essa é a questão que a gente acabou de conversar, Geraldo. O N e D. Não precisa. Câmbio automático não se necessita ficar parando no neutro, parou o carro, ou tá de banguela, para economizar. Não vai ter necessidade, o veículo não vai ter economia, não vai economizar algum tipo de engrenagem, nada. O correto tá andando com o carro em D, mantenha até a sua parada. Neutro só quando você realmente tem que parar o veículo por algum motivo de você chegar no seu local, que você tem que parar, aí sim você pode acionar o neutro, que o correto ainda é o parque, mas você ainda pode usar o neutro antes de desligar o carro. Estou conversando com Wagner Pedro, especialista em mecânica da Personalité, uma das melhores oficinas, centro automotivo da cidade. Utilizar o freio de serviço em descidas longas é correto? Então, Geraldo, a gente vamos falar freio de serviço, que seria literalmente o freio de mão. Alguns são eletrônicos que usam um botão, então automaticamente a pessoa não vai usá-lo porque não tem como. A partir do momento que você liga o veículo, alguns veículos sozinhos já acionam para deixar livre o freio de estacionamento, que é o freio de mão. Mas alguns carros automáticos continuam com freio de mão manual para você usar. Não tem necessidade, porque o sistema hidráulico do câmbio, além de reconhecer a frenagem do veículo, ele ajuda a reduzir a velocidade. Então, se você usar o freio de mão para ajudar a reduzir um veículo que ele estiver em movimento, analisa o seguinte: seu carro ele tem ABS. O ABS ele ajuda a frenar o carro quando ele está em uma certa velocidade, para ele não travar as rodas. E você está em alta velocidade e porventura você precisa frear o carro. Quando você pisa no freio de pé, o ABS aciona e faz o movimento para poder parar o carro no veículo em um período muito curto, uma distância muito curta. Se você puxar o freio de mão, você vai travar as rodas traseiras e não vai deixar com que o ABS faça a sua função, correndo o risco talvez de você girar o carro e sofrer um acidente por puxar o freio de mão, sendo que o ABS já faria a função de frear o carro sem usar o freio de mão. É muito bom essa pergunta e a gente ficar atento, Geraldo, porque alguns acidentes acontecem porque a pessoa ela puxou o freio de mão e o carro girou na pista. E aí, quando vai fazer perícia técnica, aí, o que aconteceu? O freio de mão da pessoa está puxada. Não deixou com que o ABS fizesse a função dela correta. Agora, uma coisa que todo mundo quer saber, por exemplo, a fábrica recomenda que não se troca óleo de câmbio. As pessoas estão perguntando isso. O câmbio, óleo de câmbio precisa ser trocado? Tem uma quilometragem específica, Wagner? O correto, Geraldo, se você pegar o manual do seu veículo, vai ter lá uma especificação. Alguns veículos pedem para não trocar o óleo de câmbio, porém tem alguns que já pedem para trocar com 200 mil, com 180 mil, trocar sim o óleo de câmbio. O que é importante tomar cuidado, porque os câmbios automáticos, ele tem um radiador de água que ajuda a refrigerar o óleo de câmbio. E esse radiador, ele corrói também como se fosse um radiador de veículo, porque a água que você coloca no seu veículo, e tem problemas de vez em quando de
mangueira que estoura, ou o próprio radiador fura, esse radiadorzinho do câmbio automático também fura. E fica onde? Ele fica acoplado em cima ou na lateral do câmbio. Ele fica no câmbio. Essa água ela tem que ser trocada? Não, é a água do motor. Essa água circula pelo radiador, circula pelo radiador do câmbio. Então, câmbio automático, ele possui um radiador para ele, específico. E muitas vezes acontece desse radiador também furar e óleo a água do motor vai para o câmbio. A diferença é que o motor, quando entra água no câmbio, ou a água no motor, você puxa a vareta e você vê lá aquela mistura de café com leite, misturou água com óleo. Sim. O câmbio não tem vareta. Ele não consegue visualizar isso. Ele vai apresentar um problema no painel de avaria e trocar. Ele vai escrever lá, trocar o óleo de câmbio, porque tem um problema grave. E aí você vai ter que levar para a oficina mecânica, eles vão analisar o que aconteceu e ver se foi essa peça do radiador que resfria o óleo do câmbio, deu problema. Automaticamente, quando isso dá esse problema, Geraldo, o câmbio, são peças muito sensíveis. E quando ele mistura água com óleo de câmbio, literalmente queima todos os discos do câmbio. Então a manutenção dela é muito alta quando isso acontece. E corre o risco de acontecer normal. Isso então acontece. O correto é trocar com 200 mil quilômetros. 200 mil quilômetros, trocar o óleo de câmbio, mas periodicamente, a cada 6 meses, criar um vínculo com o seu mecânico e ele observar se está tudo certo. Não custa passar na oficina e conversar com o seu mecânico, criar um vínculo com ele, para ele observar algumas coisas no seu veículo, porque você não tem como verificar. Existem algumas ferramentas específicas que você consegue diagnosticar. O scanner, por exemplo, ele faz a leitura da temperatura do óleo de câmbio. Como que você vai fazer isso em casa? Não tem como. Então ele vai saber a quantidade correta do óleo de câmbio que está, a temperatura do óleo, a viscosidade do óleo, e aí sim te dá o aval para você trocar com mais KM ou não, se está no tempo, para trocar o óleo de câmbio. O câmbio é muito sensível, Geraldo. Tem que ter maquinário específico, pessoas qualificadas para trabalhar. Tanto que quando você tem um carro automático, a manutenção que você tem do veículo é muito maior do que um manual. Uma manutenção de um câmbio manual, você tem em torno de mais ou menos uns R$ 1.200 para fazer uma manutenção de câmbio manual. Um câmbio automático, só uma troca de óleo custa em torno de R$ 1.400, R$ 1.600, depende da marca do veículo. E se ele der algum problema, é de 5 até a 12 mil uma manutenção, uma troca de componentes de um câmbio automático. Então, é importantíssimo, é seguro, é agradável ter um câmbio automático, mas tem os seus cuidados que você tem que criar igual esse vínculo. Eu particularmente, Geraldo, eu tenho uma cartela de quase 2.500 clientes no meu celular e eles constantemente, alguns, Wagner, eu preciso fazer isso? Wagner, será que é necessário eu trocar essa peça? E a gente consegue orientar eles, trazer na oficina para fazer uma preventiva de algumas coisas. Automaticamente a gente dá uma atenção se tem algum problema no câmbio ou não. Wagner Pedro dando uma aula para você. Toda semana o Wagner está aqui, sempre com uma pauta com a produção do Roger Santana. E olha, muitas informações. Eu, por exemplo, tenho um carro automático, não sabia. Meu amigo Wagner, muito obrigado pelas suas informações. Até semana que vem. Obrigado, Geraldo. Até mais, Guarulhos. Tamo junto. Eu queria deixar bem claro uma situação de Guarulhos. Eles estão nos recepcionando muito bem. A Personality Car, graças a Deus, tá desenvolvendo muito bem. Aquela região ali do Paravente, eles estão nos acolhendo de uma forma muito agradável, Geraldo. Graças a Deus. Os clientes ali ao redor estão satisfeitos com nossos serviços. E a gente agradece, aproveitar a oportunidade para agradecer os comentários que a gente tem recebido no Facebook, no Instagram. Alguns clientes, eles fazem questão de colocar lá no Google a avaliação e a gente fica muito grato e aproveita a oportunidade para agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Wagner, esta parceria que deu certo com Lucas Braga e Felipe Poi. Hoje você ouviu Wagner Pedro, especialista em mecânica, com a produção do Roger Santana. Muitíssimo obrigado. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite.